Bom dia, professores, alunos e pais, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de língua portuguesa. E a nossa aula de hoje, persuasão, estratégia de comunicação. Tema da nossa aula na tela, os recursos linguísticos e semióticos da persuasão. Habilidades, identificar mecanismos de progressão temática, tais como retomadas, anafóricas, catáforas. É isso mesmo, né? Anafóricas, catáforas, uso de organizadores textuais, de coesivos, etc. E utilizar em textos de diversos gêneros, mecanismos de progressão temática. E a última, analisar efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial, conjunções e articuladores textuais. Então, de certa forma, a gente vai dar continuidade no tema que nós começamos na aula passada, certo? Eu sou a professora Daniela e vou moderar a aula da professora Andréia. Bom dia, Andréia. Bom dia, Dani. Bom dia, oitavo ano. Bom dia, professores e alunos. Vamos aos objetivos da aula. Analisar os efeitos de sentido promovidos pelos operadores discursivos e pelos elementos persuasivos e reconhecer formas de convencimento, persuasão, por meios linguísticos e semióticos em textos verbais e não verbais. Vamos à nossa acolhida. Olha lá. Vocês têm uma reflexão aí. A infância é a melhor fase da vida. Então, é para vocês prestarem atenção em tudo aí, tá? Façam uma reflexão sobre isso. E essa frase, ela está ligada a, deixa eu contar aqui, 3, 4, 5. Há 5 imagens que vêm na sequência, tá? Então, eu vou passar a próxima imagem. Fica um pouquinho. Eu vou dar um minutinho para vocês prestarem bastante atenção. Façam anotações para vocês, porque aí depois eu faço uma pergunta. E eles conseguem sistematizar. Tá. A gente faz uma pergunta no final da última imagem e a gente consegue falar algumas coisas, tá? E vocês vão fazendo um comentário geral, para não ficar cada uma coisa. Então, eu vou deixar... acho que nem um minutinho precisa. Vocês já sabem qual é a frase de reflexão. A infância é a melhor fase da vida. Então, a cada 30 segundos, a gente vai mudar a imagem. Tá? Depois, quando retomar, a gente até faz uma descrição, tá bom? Para a gente ir de uma vez. Okay. Então, vamos lá. A cada 30 segundos, tudo bem, produção? A gente muda a imagem, tá? E já pode deixar com eles, tá? Vamos lá, então. Essa é a primeira.
Bom, vocês viram 5 imagens, então, e para todas elas, a frase, que seria uma legenda, então, a mesma. A infância é a melhor fase da vida. Então, pode voltar para mim, Marcos, na primeira. Primeira imagem, então. Descreve para mim, Dani, você que está... Eu que tô gestante? A gente tem uma criança linda, fofa, dormindo, gente, com a cara de anjinho, com um ursinho do lado, né? A mãozinha assim no rosto. Minha filha tava assim, numa última ultrassom, com a mãozinha no rosto. Parece um anjinho, né? Preocupação nenhuma, nada. E a infância é a melhor fase da vida, certo? A segunda imagem. Aqui temos 2 crianças. Eu reparei até na cor do chapéu, né? Que demonstra alegria e tal. Então, elas estão sentadas num jardim, lendo. E a outra super entusiasmada, ouvindo o menininho ler. Então, são 2 menininhos. Um com chapéuzinho azul, outro com chapéuzinho laranja. Bem alegre, assim, uma foto. Tá. A próxima. A próxima é um menininho também, correndo ao lado de um cachorro, que parece a Alessi, né? Era a Alessi, né? Que tinha esse nome, né? Que parecia assim. E num campo de trigo, enfim, de alguma coisa assim, mas correndo livre com uma bolinha na mão, aparentemente com um brinquedinho na mão, e o cachorro super animado, empolgado. Tá. Alguns professores foram falando algumas coisas, eu estou vendo que vocês Palavras, estão colocando. Né? Mas ainda não quero fazer o comentário. A próxima. Aqui nós temos... Então, você só fala, não interpreta. Tá, nós temos um menino segurando uma menininha. Os 2 estão aparentemente sujos, né? Se você reparar. E tem um lixo atrás, alguma coisa atrás que não está focando muito, mas parece um lixo que tem atrás. Mas os 2, o menininho está até sorrindo. E a menininha está com uma cara tipo Mas um olhar bem expressivo. Sim. Né, o dela. E bem o dele... expressivo. E o dele sorrindo, falar. né? Olhando para ela. Falar. É que é só para descrever, né? Não é para interpretar. A outra, a última. A última são 4 crianças. Aparentemente deve ser na Índia, não sei, pela vestimenta, né? Parece. Elas estão andando ao lado de um soldado, enfim, alguém que está armado com a vestimenta de trabalho. E tem um muro. E se você olhar lá no fundo, parece que tem um daqueles carros que eles usam, sabe? Então, uma pessoa do exército aí, né? Isso, exército, obrigada. Tá. Então, vamos lá. E vocês perceberam, né? A legenda mesma. A infância é a melhor fase da vida. Volta na legenda para mim agora. Olha, a infância é a melhor fase da vida. O que tem nessa legenda? O que chamou a atenção de vocês na legenda? Vamos começar pela legenda agora. O que chamou a atenção de vocês na legenda? Podem responder ao mesmo tempo aqui, no ao vivo, aqui, sem dar minutinhos. Que é uma afirmação. O que mais? Afirmação. Letra cursiva delicada, boa. Cores claras. Cores claras. Suavidade das cores. Isso. Alguém colocou Paquistão ou Afeganistão, a mais última, provável. Né? Obrigada, Érica. Mundo colorido. Ok, então tipo da letra, era isso mesmo. Inclusive, eu acabei pedindo, porque a gente manda o slide, e a frase veio com a fonte que a gente costuma utilizar para um título, né, de texto. E aí eu pedi até para eles trocarem, porque existia uma intenção nesse tipo de fonte e na cor dessa fonte. Então, talvez para eles no repositório esteja diferente, né? Então, quando se for trabalhar... Arrumem, adequem, não, então, né? mas talvez, eu não sei se quando ela mexe aqui, já consegue passar alguma informação para trocar lá. Vai, às vezes, o primeiro que a gente manda. Então, salvem, printem esse slide aí para vocês usarem depois. Então, essa era a intenção. Ok. Então, muito bem, vocês perceberam tudo isso, né? E aí, associada a todas aquelas imagens. Não a primeira imagem, ok, era uma imagem legal do menininho dormindo, né, no conforto, ele está limpo, né? Muito legal tudo isso, né? Pano de cama é lindo. Ele está seguro, né? Representa tudo isso. A segunda imagem, vocês foram falando também. Na segunda que tinha a questão da amizade, aí na segunda, né? Ou lazer, ou leitura. Então,
De qualquer forma, a infância é a melhor fase da vida. A terceira, vocês falaram da questão da fidelidade, alguém colocou. Amizade também. Isso. E uma situação confortável também, né? O garoto brincando, tá bem vestido. Ok. E aí, na letra D, que continua a infância a melhor fase da vida, vocês também observaram bem, né, a questão. Vocês colocaram união, que é o que aparece bem. Aqui, se não me engano, é Índia. Tá? Aqui, se não me engano, é será Índia. que é? Aqui, Mas se não me pode engano, ser até aqui no Brasil, né? Uhum, É mas aqui, se não me engano, é Índia. Então, a gente tem as duas crianças mais sujas, né? A gente vê a sujeira, mesmo ao fundo aí da foto, mesmo que meio borrada aí, né? Embaçada, a gente consegue perceber que é um lugar que não está limpo. Mas se a gente observa o olhar do menino, né, para a garota, é um olhar assim Doce. de orgulho, E né? doce, né? De admiração. Né? E ela naquele olhar assim, que dá muito dó, na verdade, né? Ué? Os olhinhos dela, né? E vocês entenderam também aí união. E colocaram também ingenuidade, inocência, era bem isso que a gente queria ouvir mesmo, né? E a última, também, vocês acabaram colocando a questão da inocência, da ingenuidade, e alguém colocou proteção. Achei também bem interessante, né? Talvez elas estarem tão acostumadas a tudo isso. É o Guilherme da Ana Paula, protegidos. Sim, eles enxergam o que para a gente aqui, que não tem esse costume, né, de andar com esses soldados nas ruas, talvez para a gente demonstrasse um pouco de medo, né? Mas para eles não, olha só, elas o Renan conversam. Colocou segurança, tá vendo? Sim, elas estão rindo, inclusive, né? Presta atenção. No jeitinho delas, elas estão até rindo, fazendo comentários até a respeito da roupa dele. Ok. Então, isso era para vocês também prestarem atenção de toda a intencionalidade na ordem das fotos, né? E na frase, como se fosse uma legenda, escolhida para tudo isso, que poderia ser também algo referente a uma notícia, né? Montando aí uma notícia. Ou uma reportagem. Mas todos esses detalhes, eles acabam, de alguma forma, para você usar no seu texto, sendo utilizados como argumentos, né? A cor, a fonte, né? No não verbal aí que a gente está vendo até agora. No verbal, que a gente tinha lá na frase, e no não verbal nas imagens. E os olhares e a interpretação também, Sim. né? Então, como a intencionalidade aqui também... Às vezes, o mesmo argumento para um soa de uma forma e para outro soa totalmente diferente. Uhum. E conforme a vivência de cada um, as pessoas foram encontrando algumas coisas assim, um pouco diferentes, Sim. né? Não fugiam muito, mas foram assim um pouco diferentes. Então vamos lá. A próxima agora, essa era a nossa acolhida para vocês prestarem atenção na questão do não verbal, principalmente, né, que a gente focou mais, mas que estava associado a um verbal e uma legenda.